Olá, estamos na TV Call Center da Clique TV, conteúdo UOL. As pessoas que quiserem participar e nos mandarem perguntas, podem enviar para tvcallcenter@cliquetv.com.br. Hoje nós temos um tema muito interessante, né, que o pessoal das áreas de humanas principalmente, e as áreas de operações, áreas de treinamento também, vão gostar muito. Tá? Eu sou Kenji Sakamoto, né, e a nossa convidada de hoje é a Nocilene Santos. Ela é presidente da People Training. No, tudo bem com você? Tudo bem, Kenji. Prazer ter aqui no nosso programa. Prazer é meu. Boa noite, internautas. Bom. Vamos começar a agitar então um pouquinho, né? E muita gente fala aí do mundo corporativo, né? Uns já falam PNL, já quando estão um pouquinho mais acostumados com a sigla, né? E outros, quando fala programação neurolinguística, fica até meio arrepiados, sem saber o que é, né? Então, eu queria que você conceituasse numa linguagem bem simples para o nosso telespectador, né? O que é PNL ou programação neurolinguística, por favor. Ok. PNL, como é mais conhecida as 3 letras, programação neurolinguística. Na década de 70, Kenji, o John Grinder e Richard Bandler decidiram pesquisar. Eles fizeram assim o caminho contrário. Enquanto a medicina vai lá e pesquisa durante muito tempo uma doença para achar a solução melhor, ao contrário, eles dois resolveram pesquisar os melhores. Então eles queriam saber por que determinadas classes profissionais obtinham resultados muito rápido. Então tudo começou com essa curiosidade deles. O Gregory Bateson foi o grande influenciador deles dois. O que eles falaram naquele momento? Então tinha Dr. Milton Erickson, o maior hipnoterapeuta que esse mundo já conheceu, a doutora Virginia Satir, psicóloga especializada na questão de problemas familiares, e o criador da Gestalt terapia, o Fritz Perls. Esses 3 foram os que mais tiveram influência no desenvolvimento da estrutura da PNL. O que é a PNL? É o estudo subjetivo da mente. Eles pesquisaram como que a mente humana funciona, como nós funcionamos, as nossas melhores estratégias para acertar e também para errar. Quando a gente descobre como nós funcionamos, fica fácil lidar com o mundo. Perfeito, muito bacana, né? Nós estamos também sendo assistidos aí pela Jenny Eugênia Vargas. Ela é uma colombiana, morou no Brasil há muitos anos e agora está em Sevilha, na Espanha. E também está nos assistindo. Um beijo para você, Jenny, né? E ela gostaria de saber qual que é a aplicabilidade da PNL. Isso, a aplicabilidade é muito grande, é uma abordagem fantástica. E nós podemos falar no mundo corporativo, para o líder que conhece as técnicas, as ferramentas da PNL, ele pode potencializar muito mais a sua equipe. A PNL, a comunicação é muito forte na PNL. E como que é essa comunicação? Nós, seres humanos, a gente tem os sentidos, o ver, ouvir e sentir. E a PNL valoriza demais isso. E numa equipe, nós temos pessoas que predominam em uma desses sentidos. Nós somos o todo. Mas, no geral, eu, pelo menos, eu tenho a tendência visual. Então, quando eu entro num ambiente, eu olho muitas coisas, eu guardo, eu memorizo as imagens. Então, eu aprendo com facilidade pelo que eu vejo. Já pessoas que são mais sinestésicas, sinestésica é o quê? O sentir. As pessoas que gostam de praticar, de pegar, de tocar. E os auditivos, aqueles que aprendem ouvindo. Apenas o professor falando, ele já sai dali, não precisa anotar uma palavra. Dá até raiva. Porque quando ele está numa sala de aula, ele fica rabiscando, ele não presta atenção e no fim, quem é que tira 10?
o auditivo tira 10, porque ele aprende pelo que ouve. Quando nós aprendemos a conhecer cada pessoa que está ao nosso redor, qual é a predominância dele, a gente usa uma linguagem específica para falar com essa pessoa. Então, na liderança, nos relacionamentos, para ter uma comunicação eficaz, a PNL simplesmente é uma ferramenta que não pode faltar. Ela é essencial. Bacana. Temos aí o nosso amigo em comum, Júlio Carvalho, né, que está mandando um abraço, né, e ele está perguntando como é que se aprende a PNL. Muito bem, Júlio, um abraço. A PNL se aprende praticando, ela é muito pragmática. Leituras, tem infinitos livros, tem muita bibliografia. Entretanto, se não for na prática, não adianta. Aí depende do que a pessoa busca. Se ela quer uma formação em PNL, existe a formação que começa com o Practitioner, que é o primeiro curso que a gente diz, é a percepção do mundo e o autoconhecimento. Primeiro eu me conheço, eu sei quem sou, como eu funciono, e daí eu começo a lidar com as outras pessoas de modo mais assertivo. Então esse é o primeiro passo, fazer o Practitioner. Depois tem o Master Practitioner, que nós entramos nas nossas crenças. A gente vai se conhecer profundamente, aquilo que eu acredito, os meus valores, aquilo que eu aprendi com meus pais. Será que está valendo até hoje? A gente aprendeu e não questiona. Uma coisa muito interessante é sobre dinheiro. As pessoas têm aquelas crenças assim, ganhar dinheiro é difícil, tenho que trabalhar duro para sobreviver. Como que será que nós aprendemos isso? Um dia nossos pais ou falaram, ou a gente viu, presenciou como eles lidavam com dinheiro. E aí a gente carrega essa crença. Agora se para e olha, faz sentido hoje pensar do mesmo jeito que meus pais pensavam? Com os recursos que nós temos? Então a PNL ajuda em tudo isso, de fazer uma revisão, é repaginar a nossa vida. O que eu aprendi, o que é bom, eu vou guardar. Eu tenho certeza que meus pais me ensinaram muitas coisas boas, e essas eu guardo. Aquilo que eles me ensinaram, porque era o melhor que eles tinham para me dar, hoje eu penso, isso eu posso fazer diferente, e posso obter resultados diferentes. Bacana. Tem alguma idade melhor, né, como o melhor tempo da vida para você aprender e praticar PNL? Olha, Kendi, uma idade, tem gente que fala a partir de 12 anos é uma idade boa para começar a aprender. Eu tenho participado de cursos, eu tenho realizado também treinamentos de introdução. Eu não faço curso de formação. De vez em quando eu vou como assistente nas empresas que fazem. Mas eu aplico, né? A gente fala a PNL aplicada à liderança, à equipe, a vários, ou introdução especificamente para a pessoa ter aquele primeiro contato. O que é a PNL, o que eu vou aprender com isso? Então, a partir de 12 anos, tem gente de todas as idades. Tem muito adolescente, está com curiosidade para conhecer, e pessoas de idade mais avançada, mais maduros. Eu diria que ela é para todo mundo, não tem pré-requisito e não tem contraindicação. Eu até brinquei com o pessoal esse fim de semana. Os noivos, quando vão fazer aquele curso para casamento, deveria também fazer PNL. Assim eles aprenderiam a criar os filhos de modo melhor. E cresceriam aquelas crianças mais com a cabeça, com a estrutura melhor. Para produzir mais e ser uma pessoa de sucesso. Bacana. Pessoal, você que ligou agora aí o nosso programa, né? Nós estamos no TV Call Center. E hoje estamos com a Nocilene Santos, presidente da People Training. E nós estamos falando sobre um assunto muito interessante, que é a PNL, Programação Neurolinguística. Então, se você tiver alguma dúvida, né, quiser escrever, o nosso e-mail é tvcallcenter@clicktv.com.br e nós estaremos respondendo, então, a sua pergunta. Tá? Além da PNL, né, que você abordou assim muito bem, né, o pessoal tem perguntado muito no mundo, principalmente no mundo corporativo, né, o que é coaching? Né? Eu queria aproveitar aí que você veio aqui com a gente, né, para você conceituar um pouquinho. Tá certo. O coaching
aqui no Brasil, o coach começou por volta do ano 2000, pegando mais força a partir de 2003. E hoje ele já começa a ficar conhecido pelas pessoas. O coach é uma metodologia muito interessante, que ela avalia a pessoa como ela está hoje e o que ela deseja. Então o coach é um processo que tem começo, meio e fim. Se eu avalio você, Kendi, você chega para mim com uma queixa ou uma situação. Você está querendo investir num grande negócio e está aí sem saber se esse é o momento certo ou não. Ou se você tem todos os recursos necessários. Se você entra com um sócio ou se faz sozinho. Então o coach vai te ajudar a fazer isso. Qual é o teu estado atual, Kendi? Você vai me falar. A gente vai fazer uma avaliação e você vai entender o teu momento atual. Vai ter um diagnóstico. E o que você quer especificamente, Kendi? Aí você vai falar, eu quero empreender num novo negócio daqui a um ano. E aí a gente vai entender o que você quer especificamente daqui a um ano. Nesse período tem uma jornada, que a gente faz o atendimento do coach em 10 encontros. Nesses 10 encontros a gente passa por avaliação, estruturação do projeto, a gente vai descobrir quais são as crenças limitantes que podem impedir a realização desse projeto e a partir daí aplicar técnicas. O coach que eu uso, ele tem o embasamento da PNL e da hipnose ericksoniana. Então eu uso muito essas ferramentas para alinhar a pessoa e ela ter mais autoconfiança e descobrir o que é bom para ela. Então um processo estruturado com começo, meio e fim, personalizado, diferente de um treinamento. Quando a gente faz um treinamento de coaching numa sala de aula, tem aí 20, 30 pessoas. É o mesmo treinamento para todos. Dá resultado? Claro que dá. Sempre a gente aprende alguma coisa em qualquer treinamento que seja. Mas quando a gente fala do coach personalizado, a gente está falando de uma busca pessoal. Um programa feito especialmente para você, com as tuas necessidades, com foco no que você quer. E o coach, ele faz perguntas. Eu não tenho resposta. Eu tenho resposta para as minhas questões. Para o meu cliente, eu tenho muitas perguntas. Perguntas que vai fazê-lo pensar e decidir, refletir e tomar as decisões do que ele efetivamente quer. Então, você já deu uma dica boa, né? Mas então, na realidade, o PNL, a Programação Neurolinguística, tem muito a ver com coaching também. Tem, porque embora o coach ele tem toda a metodologia própria, existe o coach estrutural, que ele é só na base de perguntas, e o coach com PNL e com outras ferramentas de aperfeiçoamento, de desenvolvimento do comportamento humano. Então, a PNL, eu acho ela essencial, trabalhar a PNL e o coach, porque a gente trabalha as emoções. Não dá para imaginar um ser humano que não tem emoção. E a PNL é exatamente isso. Naquele momento que eu estou passando por um momento de tomada de decisão, a emoção da gente fica à flor da pele. Então, se eu tenho uma ferramenta que pode trabalhar isso comigo, maravilha. A PNL é muito útil no coach. Bacana, legal. E quais são os benefícios do coaching? Benefícios são muitos, né? Tanto o coach como a PNL, os benefícios que ele traz é melhorar a autoestima, autoconfiança, mais criatividade, foco. A gente aprende, tanto no coach como na PNL, a especificar um objetivo como ele deve ser. Você pode me fazer uma pergunta e assim, se você me perguntar o que você quer, o que você quer da vida, na tua profissão, o que você busca? Aí eu respondo, Kendi, eu não quero muito dinheiro, eu quero ser feliz. Como eu não quero muito dinheiro, eu quero ser feliz. Que objetivo é esse? Isso não é objetivo. Quando a gente fala não, eu já estou mandando uma mensagem para o meu cérebro e ele registra esse não como eu não quero. Se eu não quero muito dinheiro, ele não vai me dar dinheiro nenhum. Então essa é a questão. Os benefícios são muitos. Ele vai me ajudar, se eu trabalho como líder, eu tenho uma equipe, a potencializar a minha equipe, que eu vou entender cada um como eles funcionam. Ele vai me ajudar a ter mais confiança para fazer o que eu tenho que fazer. Mais autoestima.
E por aí vai, os benefícios são muitos mesmo, tanto do coach como da PNL, da gente acertar o nosso caminho, os nossos objetivos. Eu estou aqui e quero chegar lá, daqui a 1 ano, 2, 3, benefícios de curto, médio e longo prazo. É sempre bom a gente pensar nos nossos objetivos daqui para lá. Ok, bacana. Noa, será que dá para perguntar também a quem se destina o coach? Com certeza, Kendi. A quem se destina para várias situações. Imagina uma pessoa que ela tem um emprego dela fixo e ela vê potencial para crescer e falta alguma coisa, alguma competência a ser desenvolvida. O coach ajuda nesse momento. A pessoa está buscando uma recolocação no mercado. Também é um bom momento para ter um coach. Quando a gente busca se eu estou muito tempo fora do mercado e quero buscar, eu tenho aquela tendência, qualquer coisa serve. E não é bem assim. A gente tem que se valorizar, todo o conhecimento, toda a bagagem que adquiriu. Então o coach vai ajudar essa pessoa a focar qual é a empresa que eu realmente quero trabalhar. Então ela consegue construir o que é ideal e ela vai buscar exatamente aquela empresa. Quem mais? No caso, relacionamento. Se a pessoa ela é líder e tem dificuldade de se relacionar, excelente fazer o coach para poder se relacionar melhor com as pessoas, para poder se entender onde que está o problema e ali ela consegue se organizar. Então, é muito grande a possibilidade. Abrir um negócio próprio, que mais? Até para falar idioma. Ajuda a gente a se organizar. Não é que o coach ou a PNL vai ensinar, mas ele vai te dar ferramentas para facilitar o aprendizado. Vale bem a pena. Bacana. Pessoal, se tiver alguma pergunta aí, por favor, envie um e-mail para tvcallcenter@quicktv.com.br. Nós estamos com a Nocilene Santos, presidente da People Training. Noa, e como que a pessoa sabe se ela precisa ou não de coaching? Eu acho que isso deve ficar na cabeça das pessoas. Sim, com certeza fica. Eu passei pelo processo de coaching em 2004. Naquele momento eu estava na expectativa de transição de carreira. E eu estava na dúvida, eu tinha meu projeto para começar a partir de 2008. Entretanto, em 2005 eu já tive que me mexer, a minha vida mudou. Aí, se eu não procurasse um coach naquele momento, eu ia sair fazendo curso para tudo quanto é lado, Kendi. Porque se tem uma coisa que eu amo, é aprender. Eu amo aprender e aprendi que ensinar também é bom porque eu aprendo mais. Por isso eu decidi trabalhar nessa carreira de treinadora, de coach. Eu não paro nunca de aprender. Eu preciso buscar, eu quero, eu gosto de buscar novas ferramentas, de me sentir bem, aplicar comigo e poder ajudar as pessoas a se tornarem melhor também, assim como foi bom para mim. Então é tudo isso que me favorece trabalhar com essa ferramenta. Como que a pessoa descobre? Você está num momento de vida que está em dúvida, que você acha que pode mais e não sai do lugar, está patinando. Você acha que pode ganhar aquela promoção, entretanto vem alguém e passa na tua frente. O que falta? Procura um coach. É bom, você vai se descobrir, vai descobrir o que está faltando aperfeiçoar. Muitas vezes a gente acha melhor. Eu estou falando isso porque um dia também eu já estava lá como empregada, esperando que os outros fizessem algo por mim, que o meu chefe reconhecesse os meus talentos, mas eu mesma não fazia nada para mostrar os meus talentos. Então o coach ajuda nisso. Se eu não fui promovida, veio outra pessoa no meu lugar, o que está faltando? O que eu tenho que fazer para merecer essa promoção? Então o coach é útil nisso. Qualquer momento de dúvida que você tiver, que quiser buscar uma melhor performance, procure um coach. O coach, às vezes ele é até confundido com o psicólogo, mas não tem nada a ver. O coach foca nos objetivos. O psicólogo, ele tem a função dele e a gente não pode confundir dessas coisas. Por mais que eu conheça as ferramentas que poderia ajudar na cura de pessoas, eu não sou terapeuta, eu não sou psicóloga, eu sou coach, eu sou trainer. Então eu me dou o direito de, quando a pessoa chega com esse tipo de
de situação, de problema, eu encaminho para algum psicólogo, porque lá ele vai ser melhor. Agora, teu problema é foco, é objetivo, é desenvolver competência, é aumentar a autoconfiança, o coach ajuda com certeza. Bacana. Bom, foi muito bacana aí sua explicação, né, de uma forma muito clara, uma linguagem assim bastante simples aí. Eu acho que os nossos espectadores devem ter amado. Eu queria que você falasse um pouquinho, eu vi que você trouxe um livro, né, que você falasse um pouquinho e falasse também, na qual você é coautora. Fala um pouquinho desse projeto, como é que você foi envolvida, quem são as pessoas que participaram. Né? Uhum. Aqui é o livro Ser Mais com PNL. Então a Ser Mais é uma editora que na ocasião era dirigida pelo Dr. João Furlan, um médico também PNLista, coach, e ele convidou várias pessoas, são 35 autores que falam sobre a abordagem da PNL. Esse livro acabou ficando muito interessante, porque aqui quem conhece pouca coisa de PNL vai saber mais, ter uma abordagem na visão de 35 autores. Que aqui ele vai falar de planejamento, de comunicação, de autoestima, autoconfiança, dos objetivos. E nesse livro especificamente, eu fui convidada para falar sobre mudança comportamental e equilíbrio financeiro. Porque, como eu trabalhei em banco durante muito tempo, conheço um pouco da parte financeira e também tenho conhecimento da PNL, eu uni o útil ao agradável e montei um workshop que se chama de mudança comportamental e equilíbrio financeiro, começando a trabalhar as nossas crenças sobre dinheiro. A gente tem vários cursos por aí, Kendi, que ensina como elaborar um orçamento, como você cuidar do... Aqui é o meu capítulo, é um capítulo de mudança comportamental e equilíbrio financeiro, que ele dá uma pincelada, aqui não dá para falar muita coisa, mas já dá para falar uma dica de como que a gente descobre as crenças sobre dinheiro, que crença que eu carrego, que está me impedindo de atingir o objetivo que eu quero. E também fala um pouco de como você organizar o teu orçamento. Se você tem uma planilha, se você costuma olhar aqueles custos que dá para diminuir, como aquelas despesas que eu costumo dizer, Kendi, custa igual unha. Quanto mais a gente corta, mais ele cresce. Então, determinados tipos de tarifas, como a conta de luz, se eu sou uma usuária consciente, a minha conta de luz vai manter naquela faixa aqui. Se eu não sou uma usuária consciente, eu tomo banho de meia hora, deixo todas as luzes de casa acesa, certamente vou ter uma surpresa no final do mês. Tarifa de telefone. Então, tem várias dicas de contas que a gente pode reduzir para o nosso orçamento ficar em equilíbrio. E primeiro, trabalhar as nossas crenças, porque quando eu descubro qual é o meu modelo de dinheiro, aí eu posso promover mudanças. Bacana. Se tiver alguma transparência aí, falando sobre a People Training, eu queria que você abordasse um pouquinho, né? Uhum. Deixasse também os seus contatos, seu e-mail, o site e o telefone, tá? Por favor. Ok. Então, a People Training está no mercado desde 2006. Nós trabalhamos com o foco na liderança. E aqui a gente fala um pouco da PNL. Qual é a aplicabilidade? A PNL é útil em planejamentos, autoconhecimento, comunicação, saúde, como eu disse, para terapeutas. É muito útil usar as ferramentas da PNL. A modelagem, que é modelagem como? Modelar os melhores, que foi como tudo começou. O John Grinder e o Richard Bandler, eles começaram modelando aqueles 3 terapeutas que eu disse, Dr. Milton Erickson, o hipnólogo, o maior hipnólogo do mundo, na linguagem metafórica, a doutora Virginia Satir, que cuidava muito bem dos problemas familiares, e o Fritz Perls, que é da gestalterapia. Nos esportes, é fantástica a PNL. Quando o atleta pensa que chegou no limite dele, a PNL dá recursos para ele buscar o melhor e superar. Liderança, para liderar o time com maestria, dar performance, conhecer cada um, qual é o melhor de cada funcionário. O líder tem uma ferramenta potencial com a PNL. E relacionamentos, que a gente
Se usar os pressupostos da PNL, a gente tem uma comunicação maravilhosa. Ainda estava brincando com as pessoas esses dias, que eu falei assim, tem um pressuposto da PNL que se chama o mapa não é o território. O que isso significa? Eu tenho minhas experiências de vida, você tem a sua. Então, se você fala alto comigo, pode ser que você não esteja bravo comigo, apenas naquele momento você alterou a sua voz por algum motivo. Aí eu vou falar, o mapa não é o território, eu não posso achar que ele está bravo comigo. Deve ser outro motivo. E a saída é fazer pergunta, Kendi, o que aconteceu? Eu fiz alguma coisa? Aí você vai esclarecer para mim e pronto, a comunicação ficou clara e objetiva. E as ferramentas da PNL nos ajudam a desenvolver comportamentos, avaliar os comportamentos que a gente tem dentro do ambiente. Nesse ambiente, esse comportamento que eu tenho, ele é adequado? Se ele for, ótimo. Imagina no hospital onde o comportamento é silêncio. Chega alguém falando alto. Esse comportamento não é adequado naquele ambiente. Então a pessoa tem que olhar para si e se adequar ao ambiente. Capacidades. Quais são as minhas capacidades? Enquanto uma pessoa que tem a formação em PNL, o que eu posso fazer com essas capacidades? O que eu sou capaz? As minhas crenças, os meus valores, em que eu acredito quando eu falo da programação neurolinguística, do coaching. Eu acredito que são ferramentas de desenvolvimento pessoal, que nos ajuda a ser melhores. A missão de vida, o que eu quero para a minha vida, o que eu acho que é minha missão. Eu descobri que a minha missão é aprender a ensinar. E nesse ciclo, vai e vem, eu ensino, eu aprendo, eu ensino. E ter uma visão do todo, a visão de olhar para o mundo de uma forma global, não só no meu cantinho. Eu sou apenas um microsistema dentro de um macrosistema. E o coach funciona assim. O coach é o profissional, como eu, que tem uma certificação e está autorizado a fazer o processo de coaching. O processo estruturado com começo, meio e fim, que é feito normalmente em 10 sessões. O personal coach, a pessoa vem e fala o que ela quer, ela pode naquele momento querer desenvolvimento na carreira, uma nova profissão ou uma recolocação no mercado, abrir um negócio próprio, escolher a carreira na faculdade, no caso dos adolescentes. Quer dizer, uma infinidade de possibilidades no processo de coach personalizado. E o coach funciona assim, ir de um lugar para o outro, voo do estado atual para o estado desejado. Existe uma jornada que é o que nós trabalhamos, crenças, valores, missão de vida e as tarefas que acontecem nessa jornada que vai garantir que as metas de processo chegarão lá no resultado do estado desejado. E os benefícios são esses. A pessoa fica mais feliz, mais focada em seus resultados, autoconfiantes, a criatividade flui, aquela motivação que vem de dentro, a boa comunicação que torna os relacionamentos melhores e a gente tem um equilíbrio em todas as áreas da vida, porque nós temos as ferramentas e a chave que acessa os recursos pessoais. E aí tem os dados da People Training. Quem quiser fazer contato, fazer alguma pergunta, quiser saber mais sobre coach, sobre PNL, aí tem os meus contatos. Você pode ligar no 3567-7150, 11 é o prefixo de São Paulo, ou no 11 99080103. Pode conhecer um pouco mais no peopletraining.com.br. E temos também o blog Finanças e Comportamentos, IP.net. E o meu blog pessoal, nomagrablog.ol.com.br. Ok. Lô, muito obrigado aí. Eu creio que todas as pessoas que tiveram o privilégio de nos assistir, e a partir de amanhã ele fica direto no ar, né, como conteúdo do UOL, né, muitas pessoas vão se beneficiar com esses ensinamentos aí maravilhosos que você nos transmitiu aí. Muito obrigado aí pela sua presença aí, tá? Eu sei que foi assim de bastante valia aí. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, né? E continuem conosco nos próximos programas. Um abraço, até mais.